Domingo Gaudete, Deus que nos convida à alegria. Na primeira leitura, a primeira palavra que nós escutamos é um pedido, uma ordem de Deus, um imperativo: alegrai-vos. E a tradução desta palavra para o latim é Gaudete. Por isso, Domingo Gaudete. 2 vezes no ano, a igreja, no mundo inteiro, tem a opção de usar ou roxo ou rósea. Então essa roupa, esse paramento fica guardado no guarda-roupa do padre o ano inteiro. Só 2 vezes no ano ele pode usar essa cor, que tem um simbolismo muito importante. No terceiro domingo do Advento, já no finalzinho, nessa reta final, e também as liturgias nos apontam para isso, a cor também aponta para isso. Não é mais aquele peso do roxo, mas também não é a luz do branco e nem a clareza do branco. Mas a igreja nos convida a que, em meio às provações, às penitências, que também fazem parte do tempo do Advento, Deus nos convida a nos alegrarmos nele. Cantamos na primeira estrofe da música de entrada: a alegria nos vem do Senhor. Mas que alegria é essa, irmãos? Alguém poderia dizer para o padre: Padre, eu entendo que o cristão precisa ser alegre, que quando recebemos Jesus, quando sabemos que pertencemos a Ele, precisamos ser felizes. Mas do que vou me alegrar, Padre? Alguém poderia dizer: Padre, na minha vida tudo tem dado errado. A minha família não me ama, não consigo conquistar nada. Os amigos que eu mais me confiava me traíram. Estou doente, dificuldade financeira, dívidas, doença. Como vou me alegrar numa situação assim? Irmãos, a alegria do cristão, ela é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que em nossa vida passamos por dificuldades, provações, perseguições, doenças, tristeza, ao mesmo tempo que passamos pelas diversas situações que cada um se encontra nesse momento ou em algum momento da vida passou, o coração daquele que está unido a Cristo se alegra sempre no Senhor. Esse é o paradoxo católico: se alegrar no sofrimento, ter esperança em meio às derrotas, a felicidade no meio da provação. Este é um mistério que o próprio Cristo viveu na sua vida. E este mistério deve ser vivido também na vida de cada um de nós, porque somos cristãos. Ser cristão é viver a vida de Cristo em nós, é modelar toda a nossa vida, é espelhar toda a nossa vida em Cristo Jesus. E a vida de nosso Senhor também foi cheia de sacrifícios, mas sobretudo foi cheia de alegria. Em nenhum instante, embora Jesus estivesse nesse mundo, ele deixou de ter a visão beatífica. O que significa a visão beatífica? É a visão que cada um de nós teremos de Deus quando estivermos no céu. Esta contemplação da própria divindade trará ao nosso coração uma felicidade que não pode ser narrada em palavras. Somos destinados a viver eternamente na felicidade de Deus, que vai além da euforia do momento presente. A alegria do Senhor, ela é diferente da alegria das coisas passageiras do mundo. Por exemplo, quando passamos numa prova, tiramos uma carteira de moto ou de carro, sentimos uma euforia muito grande, não é?
Alguns aqui passaram recentemente na prova de motorista e mandaram mensagem para o padre: Padre, eu passei, graças a Deus, obrigado pelas orações. Né, Viviane? Depois de muita oração, mas passou. A alegria passa dessas coisas. Mas existe uma alegria, uma paz, que permanece dentro de nós. Apesar do mundo muitas vezes desabar diante de nós, apesar das coisas não saírem conforme o nosso planejado, apesar das coisas não irem bem, essa paz, esta alegria perfeita, como dizia São Francisco de Assis, só pode ter quem se entregou a Cristo, quem se lançou nas mãos de Deus, quem se entrega todos os dias e quer, acima de tudo, fazer a sua vontade. Não significa que com isso nós não podemos nos alegrar com as coisas boas do mundo. Deus nos permite sentirmos pequenas alegrias durante a nossa vida, momentos de júbilo. Quando, por exemplo, comemoramos uma data comemorativa, quando vamos no nosso aniversário, quando alguém nos dá um presente, quando alguém nos manda um áudio dando os parabéns, quando conseguimos pagar uma dívida que há tanto tempo não conseguimos pagar, o nascimento de um filho, a aprovação de um filho no vestibular, uma doença que é curada. Deus permite que nessa vida tenhamos muitas alegrias, mas todas elas, mesmo sendo boas, são passageiras, e todas elas de fato passam. E hoje o Senhor nos convida a mergulharmos numa alegria que vai além da euforia. Portanto, irmãos, façamos hoje novamente essa experiência. É muito comum algumas pessoas com um certo saudosismo. O que é saudosismo? Aquelas pessoas que sempre se referem ao passado como o melhor tempo. Eu era assim. Eu acreditava que se eu tivesse nascido no século XV, eu seria mais feliz. Engano nosso. A vida dos antigos era extremamente difícil, extremamente dura. Quando eu converso com a minha avó, eu sempre me recordo disso. Todos os filhos nasceram na roça. Praticamente todos nasceram na roça e alguns morreram bem bebezinhos. Uma pessoa que tinha 40 anos, 50 anos de idade, já era considerado velha, já era um idoso. Estava passando da hora de morrer, entre aspas. A vida dos antigos era difícil. Por isso nós não podemos achar que os tempos passados eram melhores para vivermos a nossa vocação de cristão. Irmãos, o melhor tempo é hoje. O melhor tempo é agora. Porque temos hoje a nosso dispor todos os meios possíveis para a nossa santificação. E esta santificação é o que nos causa alegria. O que é santificar-se? Santificar-se é a todo momento querermos e buscarmos tenazmente fazer a vontade de Deus em toda a nossa vida. É acordarmos e dormirmos pensando: como vou fazer a vontade de Deus nesse momento? No cumprimento do dever, fazendo exatamente o que eu deveria fazer. Isso é santificar-se. E quando nos santificamos, experimentamos a alegria do Senhor, mesmo com os problemas do dia a dia que vão nos aparecer e certamente vão aparecer sempre em nossas vidas. Não haverá, irmãos, isso é uma ilusão, de acharmos que teremos um tempo de plena paz, em que não teremos nenhum problema. Sinto muito dizer, não vai chegar esse dia. Você não vai ter um dia em que você vai falar: hoje eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma batalha. Não, a nossa vida nessa terra é sim uma batalha, é uma trincheira.
Mas isso não significa que não possamos experimentar o toque de Deus, a presença do divino, do sagrado em nossas vidas. É isto que o cristão é chamado a fazer todos os dias, a experimentar o toque do sagrado, o toque do sobrenatural, todos os dias da nossa vida. Ele quer que vivamos aqui neste mundo, que façamos as coisas cotidianas, corriqueiras do nosso dia a dia, mas quer que colocamos a presença dele em tudo o que fazemos. Isso é santificar, isso é viver a santidade, isso é permitir que a alegria do Senhor tome conta da nossa vida.